Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do GGRC e o porquê que ele está sendo tão elogiado nas mídias de finanças. Vamos falar das aquisições que ele tem feito e que são muitas, as atividades que ele presta. Ele não é só um fundo de logística, ele tem outras atividades, como por exemplo a industrial, o seu portfólio, que diferencia ele um pouco dos tradicionais, como HGLG, BTLG, dentre outros. Vamos falar de inquilinos, qualidade de inquilinos, portfólio, diversificação geográfica, indexadores dos contratos. Vamos falar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o GGRC e principalmente das aquisições que ele tem feito e que tem agregado bastante valor ao seu portfólio. Então, cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para outras pessoas e vamos lá. Então vamos embora, vamos falar do GGRC e do último relatório que a gestora publicou do fundo. O GGRC hoje está com preço de cota de menos de R$ 10, é bem baratinho, menos do que uma Coca Zero, está R$ 9,90. Tem um dividend yield bem interessante de quase 12%, e um P sobre VP de 0,91. Ou seja, o fundo está com um desconto de quase 10%. Bem interessante para você entrar. Ele tem uma liquidez diária de 4 milhões de negociação. Então é um fundo bastante líquido e a gente vai falar um pouco mais de liquidez daqui a pouco. E teve uma valorização de quase 8% nos últimos 12 meses. Então você tem uma rentabilidade muito interessante do fundo, um dividend yield muito bom e o fundo está com desconto de cota. Você pode ver que a cota do fundo antes lateralizava bastante, chegou a custar aqui em 2021 R$ 6, depois se recuperou um pouco e agora está lateralizando nos últimos meses, né? Chegou a custar aqui quase R$ 8, agora está em quase 10. O fundo está se valorizando bastante e é exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, para que você não perca uma oportunidade. O GGRC ele tem uma distribuição de dividendos bastante estável aqui na casa dos 10 centavos. Você pode ver os dividendos mensais distribuídos pelo fundo e o valor atrelado a eles, 10 centavos via de regra. Às vezes tem ali um não recorrente, decorrente de alguma transação que o fundo fez, de alguma venda, um resultado não recorrente que ele é obrigado a distribuir para os seus acionistas. Mas via de regra é esse 10 centavos que você vai receber todos os meses na proporção de cotas que você tiver. O fundo ele tem 33 ativos em seu portfólio, é um fundo bastante diversificado. Ele tem uma ABL, área bruta locável, que são as áreas disponíveis para locação, de 613 mil metros quadrados. É um fundo muito grande, tá em 100% dos pregões, beleza? E tem um out de quase 6 anos. O out é o prazo médio dos aluguéis ponderados à sua receita. Quanto maior for esse indicador, melhor. 6 anos ali é bem interessante e está em linha com o setor de logística. Em alguns outros setores você vai encontrar esse indicador um pouco maior, um pouco menor, mas logística, via de regra, é esse, é 5, 6 anos. Essa imagem aqui tem muita informação, mas não se preocupe, vamos falar de cada uma delas. O fundo ele tem 10 centavos de distribuição de dividendos por mês, né? Como nós já falamos. E aqui você tem o dividend yield mensal do fundo. Então você pode ver que ele tem praticamente ali 1% de dividend yield mensal isento de imposto de renda já distribuído para vocês, o que é uma rentabilidade muito grande. Você ter só de dividendos 1% ao mês de rentabilidade. Se a gente for levar em consideração aqui a rentabilidade de dividendos proporcionais, né, que a gente chama no mercado de gross up, que é o comparativo com a renda fixa, você tem o dividend yield do GGRC, ele está aqui cerca ali de 1% ao mês, 12% ali ao ano, mas um pouco mais de 12% ao ano. Dividend yield médio dos fundos pares, a quem o GGRC se compara, você pode ver que ele distribui mais dividendo do que seus concorrentes, e você tem a NTNB de 5 anos. NTNB de 5 anos, para quem não sabe, é o título do governo atrelado à inflação, ao IPCA. O que ele está te mostrando aqui? Que o GGRC, somente com a sua distribuição de dividendos, ele rende mais do que a inflação. Ele te entrega uma rentabilidade real, ou seja, você vai ter sempre poder de compra ao investir no GGRC, isso sem levar em consideração a rentabilidade da valorização da cota. Somente com os seus dividendos, ele te entrega mais do que o IPCA. Nós temos aqui a liquidez do fundo, o volume de negociação e o valor da cota de fechamento. Você pode ver que a liquidez do fundo ela tem aumentado e muito. Todo mês as pessoas estão negociando mais o fundo e a tendência é de alta desde setembro de 2024.
O que que isso significa? Que mais pessoas estão incorporando o fundo na sua carteira, mais pessoas estão acreditando no que a gestão tem feito, o que viabiliza cada vez mais a negociação do fundo, a emissão de novas cotas, a aquisição de novos empreendimentos, de galpões logísticos, de setores industriais, e o fundo assim ele cresce. E você pode ver que o fechamento da cota está cerca ali de R$ 9,00, 9,35, volta para R$ 10. Hoje ele está em 9,8. Então, o fundo, embora ele esteja sendo mais negociado, o preço da cota ainda não reflete isso, porque, como você já viu no começo, tem um desconto de quase 10% no valor. Essa imagem aqui é bastante interessante porque ela vê o peso que cada inquilino tem no fundo. Você pode ver que a Ambev e Americanas exercem um peso muito grande no resultado do fundo. Se elas, por acaso, decidirem sair do fundo ou desocupar algum galpão logístico, o fundo ele será bastante impactado. A notícia boa é que o fundo e a gestão eles sabem disso e eles têm um plano de que esse peso seja no máximo de 10% por inquilino. A gestão ela está trabalhando para diminuir esse grau de dependência, né, vamos falar assim, que esses inquilinos possuem. Muito em função desse empreendimento aqui, ó, AAA, que a gente já vai falar que é uma das aquisições muito grandes que o fundo fez. Aqui é a diversificação que o fundo tem dos seus empreendimentos, do seu portfólio, por região e por estado. Ele, obviamente, está muito concentrado no Sudeste. Não tem como ser diferente, especificamente em São Paulo, com 26%, mas Minas Gerais tem uma proporção muito boa de 20, quase 24%. Rio de Janeiro aparece aqui com 10%, e Paraná com 15,1. Então o Sudeste ele concentra a maior parte do portfólio do fundo, seguido de Sul. Não tem como ser diferente essa distribuição. O Sudeste é a região economicamente ativa mais relevante do país, e você tem aqui o Sul como segundo lugar. Aqui é um pouco das características do contrato. Com relação ao vencimento dos contratos, a maioria, quase a metade, é para 2030 para lá, então não tem muito problema. O índice de reajuste dos contratos é IPCA. Nós já vimos que o fundo, somente com a sua distribuição de dividendos, ele te entrega uma rentabilidade superior à inflação. Com relação ao cronograma de reajuste, você vai ter aqui bastante coisa em dezembro, em setembro também teve bastante coisa, mas está bem especializado e o fundo ele está negociando bastante, o que pode ser benéfico, porque ele tem uma margem para conseguir melhores preços. A estrutura do portfólio, quase 60% logístico, 22% aproximadamente industrial e depois você tem 20% híbrido. Então você vê que o fundo de GRC ele não é somente logístico. Ele é ali um fundo híbrido, quase como se fosse um, sei lá, um Gari 11, que é de renda urbana, que reúne as atividades de logística e renda urbana. O GGRC ele vai um pouco nesse caminho, porque ele tem as atividades de logística, industrial e híbrido. Então ele tem uma diversificação por si só nas suas atividades. Ele tem uma vacância muito baixa de quase 5%. E esses 5% é por causa da desocupação de um galpão logístico promovido pela Suzano. E o fundo ele já está se movimentando para ocupar esses 5%, para que fique 100% de ocupação e zero de vacância física. A modalidade dos contratos são 85% atípicos, o que eu acho bastante positivo, e 15% típicos, o que também é positivo. Porque, por exemplo, o fundo, com 85% dos contratos atípicos, ele te proporciona segurança, porque os inquilinos eles são obrigados a cumprir o contrato pelo prazo total. Se eles não cumprirem, se eles promoverem vacância no fundo no meio do contrato, eles são obrigados a ressarcir o fundo como se em toda a atividade ele tivesse prestado. Então, isso te dá segurança no portfólio do fundo e nos seus dividendos. Esses 15% de contrato típico, eles te dão a mobilidade de preço do fundo, porque o fundo ele consegue negociar com o inquilino, ele consegue ter outras negociações com preços melhores. Então, o fundo, como ele tem muito poder de barganha, porque é um fundo muito grande, então ele consegue melhorar os inquilinos e o preço dos contratos. Com relação às atividades que os inquilinos que compõem o portfólio do fundo possuem, a maior parte é comércio varejista, com quase 30%. Depois vem comércio, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos. Então tem uma diversificação bastante grande, porém, comércio varejista ele é muito predominante na receita do fundo, porque você tem comércio varejista e alimentos e bebidas. Isso aqui é varejo também. O fundo ele tem essa concentração no setor, não tem muito problema por causa da amarração desses contratos. Ok? E vamos ao fato relevante que é a aquisição que o fundo fez no valor de 43 milhões do imóvel Greenhouse. Essa negociação vai ser paga em duas parcelas, uma de 34 milhões e 800 no âmbito da 10ª emissão de cotas que o GGRC fez.
Então, essa emissão de cotas ela teve como objetivo a aquisição desse empreendimento e a segunda parcela de 8.200.000, que será paga em caixa, com o dinheiro que o fundo tem em caixa. E será em duas parcelas iguais e reajustadas. Então, esses 8.200 serão divididos em mais duas prestações de igual valor. Esse imóvel Greenhouse é um imóvel muito grande, que ele reúne 5 blocos B, C, D, E e G e tem ali quase 36 mil metros quadrados de terreno e uma ABL, uma área bruta locável, de mais de 20 mil metros. Então, dos 600 e alguma coisa mil metros quadrados que o fundo tem de ABL, que nós vimos no começo do vídeo, nós vamos adicionar agora mais 20 mil metros quadrados. Esses imóveis eles estão locados e o valor de aluguel que esses imóveis vão acrescentar no fundo são cerca de R$ 406 mil. E isso vai representar cerca de 0,0026 centavos por cota. Não é muita coisa, mas qualquer adição que feita é muito interessante. O cap rate projetado para o primeiro ano dessa operação é de cerca de 11,35. Então, é uma operação bem lucrativa para o fundo, que vai acrescentar um valor para a nossa cota, para os nossos dividendos. O fundo fez isso principalmente com essa última subscrição. Lembra que eu falei que o fundo ele tem como objetivo um peso no máximo de 10% por inquilino e que esse empreendimento AAA vai ter uma importância grande? Então, é por causa disso que eu vou falar agora, que é a assinatura que o GGRC fez com o fundo BLMG com a aquisição da totalidade das cotas de um imóvel AAA, o terreno localizado no município de São Paulo e tem aproximadamente 430 mil metros quadrados. A totalidade das cotas detida pelo BLMG no AAA Fundo de Investimentos Imobiliários será totalmente adquiridas pelo GGRC, o que vai conferir um maior peso nesse AAA, o que vai reduzir o peso de Ambev e Americanas. Então você pode ver que o fundo ele está se movimentando. Ele fez a aquisição desse imóvel Greenhouse, agora celebrou uma carta de intenção já para a aquisição da totalidade das cotas de outro empreendimento do fundo AAA, ou seja, AAA, que é a maior classificação que você tem para um empreendimento, e teve essa renegociação também que já saiu no mercado, que é o GGRC adquirindo um único imóvel do fundo VTLT. O VTLT é um fundo imobiliário monoativo, ou seja, todos os investidores do VTLT passarão a ser investidores do GGRC. O VTLT deixará de existir e o GGRC irá adquirir todas as cotas do imóvel. A operação inicial ela tinha como valor 208 milhões, mas através de revisões, essas coisas todas, passou a 214. Só que, como o fundo VTLT tem 8 milhões de reais em caixa, esse valor será também adquirido pela operação. Então, a operação total ela terá como valor 222 milhões. E essa 10ª emissão de cotas do GGRC também servirá para fazer essa aquisição do VTLT. Como nós já vimos, a 10ª emissão de cotas também serviu para a aquisição do imóvel Greenhouse. É por isso que essas subscrições são muito importantes, porque é quando o fundo ele captura dinheiro no mercado para fazer novos investimentos, crescer, gerar mais renda para os seus investidores. Então, o que eu trouxe para vocês aqui são 3 operações que o fundo fez: a aquisição do imóvel Greenhouse, a aquisição do único imóvel do VTLT, adquirindo na prática o fundo inteiro, e a aquisição do imóvel AAA. Então você tem 3 aquisições que o fundo fez de operações milionárias e que o fundo está entregando cada vez mais valor, crescendo e investindo, comprando imóveis de qualidade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui o máximo de informação possível da própria gestora do fundo e como eles estão encarando o fundo e o seu mercado de atuação. Nós falamos das aquisições que o fundo tem feito e que tem agregado bastante, e essas aquisições são muito bem-vindas, pois são de excelente qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude vocês a investir melhor o seu dinheiro, a aportar, a incluir ativos na sua carteira, enfim. Eu espero que vocês investam melhor o seu dinheiro assistindo vídeos aqui do canal, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm o GGRC, deixa aqui a quantidade de cotas que vocês possuem do fundo. E um grande abraço e valeu!